Muitos se perguntam, será que um dia teremos a sexta marcha? Pra ser sincero, isso está longe dos planos do Oda. A quinta marcha já é exatamente o que ele queria trazer pro mundo de One Piece. Um personagem alegre, biruta e que traz esperança àqueles que olham pra ele. Mas isso não significa que o Luffy não possa ter outras formas novas. Afinal, a gente tem mais de 4 arcos pela frente. E já que One Piece se trata de um shonen, é claro que terá uma nova transformação, né? Foi aí que eu sentei o popô na cadeira e comecei a analisar o sol. Foi depois de muita pesquisa que eu finalmente descobri o que o Oda planeja, e ele vai fazer variações da quinta marcha, da mesma forma que fez com a quarta marcha do Luffy. E essas variações são exatamente algumas das variações que o sol possui, simples assim. E olha, essa teoria faz tanto sentido que eu aposto todas as minhas fichas que o Oda vai fazer a mesma coisa que eu vou explicar neste vídeo. Então bora que essa teoria é quente, tão quente quanto o sol. Raul Bizarro aqui, e primeiro eu tenho que te explicar rapidinho em que consiste essas variações. Pensa comigo, o que a transformação do Luffy tem a ver com o sol? Aparentemente nada, né? Mas na verdade, toda a sua aparência é inspirada no sol. Quase todo mundo acredita que o sol é amarelo. Afinal, todo santo dia a gente olha pra cima e vê o sol amarelo. Mas não é bem assim não. Na verdade, a cor do sol é branco. Isso acontece porque quando a cor branca chega na atmosfera, ela é dissipada, fazendo com que todo o céu fique azul, enquanto os raios solares chegam numa cor amarelada pra gente. Ou seja, isso é prova de que a cor branca que o Luffy fica na sua forma despertada é totalmente condizente com a cor do sol. No entanto, o sol é só mais uma simples estrela no meio de bilhões e bilhões de estrelas que vivem no universo. Cada uma delas tem uma cor e uma temperatura diferente. A gente tem estrelas que vão desde as cores amarelas, a gente tem estrelas que vão desde as cores vermelhas até as estrelas de cor azul. E o curioso é que cada uma delas possui uma força diferente. E foi pensando exatamente nisso que eu bolei essa teoria de variações da quinta marcha do Luffy. E a primeira delas é do Luffy vermelho com 10% do seu poder de luta. Nessa imagem que está aparecendo para você, a gente pode notar que dentre todas as estrelas que existem, a menos quente é exatamente as estrelas vermelhas. Uma estrela vermelha, por exemplo, tem entre 2500 a 3500 graus. E como é que o Luffy se encaixaria nessa forma? Ele ficaria mais fraco? Bom, a resposta é sim e não. O fato é que por ser uma estrela com menos poder, ele realmente ficaria mais fraco. Porém, essa transformação seria uma carta muito boa nas mãos de alguém inteligente em batalhas, como é o caso do Luffy. O que ele não tem inteligência pra tudo, ele é esperto em batalha, pode parecer que não, mas ele é muito inteligente. A gente já viu a quarta e a quinta marcha possuindo um limite ridículo. O Luffy não aguenta nem 20 minutos numa luta com essas formas. E aí que viria o Luffy vermelho, avermelhado, que tem 10% dos poderes da forma Gear 50. Teria uma durabilidade muito maior do que ele tem. Ele realmente seria bem mais fraco, mas em compensação duraria muito mais em batalhas. Isso seria extremamente útil em batalhas contra os Goroseis, Kaido, Big Mom, que são personagens conhecidos por serem bem resistentes e duráveis numa batalha. E essa transformação resolveria quase todos os problemas do Luffy, permitindo que ele fique numa forma bem mais forte que a sua forma base, e ainda pudesse passar boas horas lutando sem se preocupar com desgaste. E seguindo a lista, o Luffy alcançaria a segunda variação da quinta marcha, que é o Luffy amarelo com 50% do seu poder. Nessa forma, ele teria o poder de uma estrela com 5000 graus Celsius, e ela ainda seria mais fraca que a forma despertada do Gear 50 normal, tendo apenas metade do poder da forma branca, mas em compensação ele seria muito mais poderoso do que a forma vermelha. O grande as nessa transformação é que ele ainda teria uma durabilidade muito maior nos combates em comparação com a sua forma completa despertada. Ele seria um equilíbrio quase perfeito entre a forma branca e a forma vermelha. Já o Luffy amarelo não teria aqueles limites ridículos da forma branca e seria muito mais forte do que a forma vermelha. A questão é que para batalhas muito duradouras, ele já não seria muito útil, afinal desgastaria o Luffy em questão de mais ou menos 40 minutos de batalha. Por exemplo, na guerra de Marineford, ele já não poderia ser tão útil assim. Afinal, em uma guerra daquelas, você luta por horas e horas, até mesmo por dias. Ou seja, o Luffy teria que escolher bem o momento certo de ativar a transformação necessária. No geral, ele só seria útil contra oponentes nível vice-almirantes, almirantes ou Chichibukais e contra alguns comandantes de Yonkou, tendo em vista que ele seria
seria quase tão forte quanto a quarta marcha. E aqui temos o Luffy branco, guerreiro da libertação com 100% do seu poder. Aqui ele tem acesso total aos poderes do sol, tendo a capacidade de alcançar mais ou menos os 10.000 graus Celsius. Ele tem uma das forças físicas mais avassaladoras de todo o mundo de One Piece, sendo capaz de pular cordas com um dragão que pesa milhares de toneladas, como se fosse um brinquedo. E ele tem uma força ativa tão inacreditável que seus movimentos se assemelham ao de contos infantis devido aos movimentos parecidos com a Toon Force, que lhe permite fazer coisas que vão além da física comum. O cara é muito roubado, parece um pica-pau biruta, né? O guerreiro branco tem um controle magistral do tamanho e da densidade do corpo, podendo se esmagar no chão caso precise e também podendo ficar em um tamanho colossal para derrubar ou parar um almirante e um Gorosei ao mesmo tempo. Mas como eu já mencionei, essa forma tem um preço a se pagar. Sempre que o Luffy gasta suas energias, ele fica com uma aparência idosa e acaba permitindo que qualquer inimigo aproveite essa brecha para acabar com ele. Porém, essa daí está longe de ser a sua forma final, a força total do Luffy. Porque acima dela nós temos o Luffy azul com 200% dos poderes do sol, o dobro de poder da forma normal. E esse seria o Luffy Prime, o Luffy Plus, o Luffy na sua forma final com os poderes totais de uma estrela que possui entre 28 a 50.000 graus. Ele teria literalmente o dobro do seu poder como guerreiro branco, e o seu nível de força seria quase cósmico, podendo ter uma eficiência em seus movimentos de mais de 200% em comparação à forma branca. Por exemplo, ao invés de ficar apenas gigante, ele poderia alcançar um tamanho que vai muito além de criaturas colossais, maior até mesmo que Zunisha. E ele seria capaz de ficar numa altura de mais de 50.000 metros, podendo ser uma das criaturas mais altas de todo o verso de One Piece. E ele poderia aumentar sua massa e densidade, esmagando os oponentes com uma força avassaladora, e além disso ele poderia ter poderes cósmicos condizentes com os poderes de estrelas. Ele seria capaz de criar escudos de energias estrelares, se proteger de ataques de inimigos e liberar rajadas de energia cósmica com seus punhos, causando estragos em seus adversários. Uma coisa bem interessante é que na quinta marcha branca, todos seus movimentos do seu corpo superam as leis da física, mas o Luffy azul alcançaria um nível de controle sobre a energia cósmica que transcenderia os limites de física conhecida em todo o ambiente ao seu redor. Ele poderia tornar tudo o que quisesse em realidade, igualzinho os desenhos cósmicos que a gente vê por aí. Com esse domínio, ele seria capaz de manipular não apenas sua própria gravidade, mas também a gravidade ao seu redor, assim como o Sol faz no sistema solar, mas um Sol muito mais poderoso, sendo uma estrela com uma massa muito maior, se tornando capaz de manipular a gravidade a ponto de se equiparar a um buraco negro. Ao aumentar sua massa e densidade, ele poderia exercer uma força gravitacional incrível, esmagando seus oponentes com a força de um astro celestial. E ele poderia concentrar essa gravidade em pontos específicos, criando campos gravitacionais intensos que prendem seus adversários no lugar, impossibilitando de se mover ou de se escapar. Mas é aqui que vem o real problema. O Luffy teria que estar preparado para receber os efeitos colaterais dessa transformação. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se na forma branca ele já tem muitos colaterais, a forma azul é ainda pior. Ele teria que saber o momento exato para usar esse tipo de poder, sendo apenas a sua última cartada contra inimigos que superam seus poderes. Talvez seria a forma final em que ele tivesse que se sacrificar para poder acabar com o oponente que é mais forte do que a forma branca. Talvez o efeito colateral dessa forma azul, com Luffy 200% ou até maior, onde ele tem os poderes da gravidade e forças magnéticas, ele tenha o efeito colateral de perder os poderes da sua fruta ou de ficar imóvel por mais de um dia, ficando muito debilitado. De todas essas transformações, Luffy vermelho, Luffy azul ou Luffy amarelo, qual delas você mais gostaria de ver? Comenta aqui. E você acha que essa teoria faz sentido? Então comenta essa teoria onde o Luffy vai ter variações, onde ele vai transitar as variações entre os poderes de estrelas, sendo uma estrela menos potente até uma estrela muito potente com os poderes de uma estrela azul. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa teoria. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque tem muito mais teorias como esta. Aliás, tem mais 2 vídeos falando sobre teorias de novas transformações, novas variações do Luffy, baseado nas estrelas. Clica nesses 2 vídeos que você vai curtir. Te espero no próximo vídeo.